Muito bom dia, graça e paz, Deus abençoe a todos nós. Hoje, sábado, 26 de julho, estamos aqui com mais uma meditação da Palavra de Deus, com a graça e a misericórdia de Deus, trazendo uma palavra de meditação, de fé, perante Deus. Vamos falar agora com Ele. Senhor, pedimos a Tua bênção, que o Senhor venha abençoar cada um de nós, nos ajudar a nutrir a nossa fé, conhecer a Tua verdade e trilhar os caminhos da sabedoria que o Senhor tem para nos ensinar, para a gente conseguir a salvação. Em nome de Jesus, amém. Tenha em mãos a Bíblia, a Palavra de Deus, para acompanhar conosco este assunto que é muito maravilhoso. Fala sobre o poder da manifestação de Deus, nós com Deus em oração. E o Senhor Jesus, o nosso intercessor diante do Pai, para levar nossas orações ao Deus Pai. Vamos começar com o título do assunto: Como Deus se manifesta para ouvir nossas orações. Como é que Deus vai se manifestar? Como é que Deus vai nos ouvir? Como é que as orações, aquilo que a gente anseiamos, aquilo que a gente não podemos fazer ou conseguir por nossos esforços próprios, só mesmo através do poder espiritual, do poder sobrenatural de Deus, é que alcançamos as vitórias que a gente não podemos. Está escrito na palavra de Deus que para Deus tudo é possível, não há nada impossível. Quando para nós chega o limite dos nossos esforços, daquilo que podíamos alcançar, aí é que chega o início do sobrenatural de Deus para nos dar vitória. É a esse respeito que vamos falar nesta manhã. Como Deus se manifesta através do poder espiritual, através de nossas orações. Porque está escrito na palavra de Deus, está escrito que Ele atenta para ouvir nossas orações. Pode ler em Isaías 59, versículo 1, versículo 2, que os ouvidos de Deus, está atento a ouvir as nossas orações. Pois é, vamos falar sobre isso. Vamos falar de apenas três tópicos. Mas primeiro vamos falar sobre o texto bíblico básico que a gente escolhemos para ficar como o versículo base dessa meditação. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Hebreus, Novo Testamento, já próximo a Apocalipse. Diz o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. É isso aí. Para a gente alcançar algo de Deus, a gente primeiro tem que crer que Ele existe. Segundo, crer que Ele pode nos ouvir e conceder aquilo que a gente precisamos. Para tanto, tem que crer nele, tem que ter fé nele, confiar nele, que ele é Deus. Vamos para o primeiro tópico. Vivendo uma vida de aliança com ele, com Deus, usando a fé nas promessas, usando o que você crê, naquilo que está prometido na palavra de Deus. Deus se manifesta para atender, ouvir nossas orações no que está prometido, no que Ele promete e garante na palavra dEle.
no nome do seu Filho Jesus. Aí sim, acontece o sobrenatural. Deus ouve nossas orações. Aí, esse respeito está escrito no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 15, versículo 7, que diz o seguinte: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Para tanto, é preciso estar em Deus. Como está em Deus? Quando você vive uma aliança com Deus, quando você tem aliança com Deus através do seu Filho, quando você vive como uma pessoa aliada de Deus no sacrifício do Senhor Jesus, e quando você pratica a palavra, vive o amor ao próximo e a Deus, você está na palavra, está em Deus. Então, você estando em amor, em Deus, na palavra, você vai estar em Deus. E estando nele, na palavra dele, aí acontece o que ele disse. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então, esta é uma condição, estar nele e as palavras dele estão em nós. Vamos para o segundo tópico. A garantia de Deus em suas promessas. Deus dá a garantia da promessa dele. E todas as palavras que ele promete, ele é fiel, porque ele é Deus, ele não é homem, ele é Deus para cumprir. O caráter de Deus é a palavra, ser de palavra. Tudo que ele falar, ele cumpre. Está escrito a esse respeito em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, que diz o seguinte: porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Então tudo que Deus promete, tudo que está escrito tem o sim por meio de Jesus, porque foi ele que ali foi sacrificado na cruz e através desse sacrifício abriu acesso a promessas que Deus nos concedeu. Leia Isaías capítulo 53, todo o contexto que você vai entender que ali na cruz o Senhor Jesus conquistou muitas promessas para nós, para aqueles que vivem em aliança com Deus. E terceira pontuação. O que você pedir, que necessita e crer, e isso sendo da vontade de Deus para glorificar o nome dele, isso ele concederá. Então, para Deus conceder a sua bênção, para você ficar firme, confiante que você vai receber quando orar a Deus e no tempo de Deus, primeiro, e está escrito aqui que você tem que crer que vai acontecer aquilo que você pede. E outra, o que você pede tem que ser da vontade de Deus e para glorificar o nome de Deus, não glorificar a nome de igreja, a nome de pastor, nem ninguém, para glorificar o nome de Deus, que fique bem claro. E a respeito disso, vamos ler 3 versículos para você entender claramente. Tudo que estamos falando aqui tem base bíblica, de forma coerente, séria e com amor, pureza de Deus. Primeira referência bíblica sobre isso que a gente acabou de ler. Marcos capítulo 11, Novo Testamento, versículo 23. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Vamos falar rapidamente em poucas palavras. Quando há muitos anos atrás estávamos desempregados, fomos para a igreja, para uma reunião de fé, falando sobre fé. Ali o pastor falou uma palavra que injetou fé, entrou a fé
Mas a fé não é para você só ter ela, não. É para você exercitar. E quando terminou aquele culto a Deus, quando eu pisei o meu primeiro pé fora da igreja, uma coisa é você estar sentimental dentro da igreja, cheio de fé, e outra coisa é você ter fé nas dificuldades e onde você estiver, no trabalho, na escola, você está exercitando aquela fé. Essa é a fé racional, é a fé que louva e glorifica a Deus. E eu falei assim para Deus, Deus, eu vou sair amanhã, andar na minha cidade, na cidade vizinha, só vou voltar de posse, de bênção. O Senhor vai abrir a porta. E não deu outra, aconteceu. Mas por quê? Porque eu fiz como está escrito em Tiago. A fé sem obras é morta. Então eu agi. Eu não fiquei só orando, não. Eu orei e fui atrás. E aconteceu. Porque eu falei. Eu orei e falei, Deus, vai acontecer, vai abrir. Vamos para a segunda referência. Quando você pede algo a Deus, conforme a vontade de Deus. Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículo 14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a vontade dele, ele nos ouve. Então nós temos outra experiência, falamos com Deus em outra determinada situação. Senhor, está para abrir uma porta de emprego diferente para mim, que eu vou ter mais tempo para glorificar o teu nome, eu vou ter mais tempo para fazer algo, evangelizar algo para ti. Senhor, tua palavra diz que se a gente pedir algo que é da tua vontade para te glorificar, o Senhor atende. Então eu já te agradeço, porque o Senhor já me concedeu essa benção. E não deu outra. Com pouco tempo fui chamado pelo setor do trabalho para outro setor que eu ia ter mais tempo para Deus. E seria um emprego bem melhor. Que bênção. Tudo isso são coisas que a gente age a fé. Vamos para a última referência. Quando você pede para glorificar a Deus, não a nome de homem, não a nome de igreja, a Deus, porque só Deus é Senhor e deve ser glorificado. A honra e a glória é só para Ele. Olha só o que está escrito no Evangelho de João, Novo Testamento, capítulo 14, versículo 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que meu Pai seja glorificado no Filho. Vamos dar um exemplo sobre isso? Um exemplo muito claro que muita gente que estão a servir a Deus ou não já sabe dessa história. Um amigo do Senhor Jesus, que tinha dois irmãos, Marta e Maria, Lázaro. Muita gente conhece essa história na palavra de Deus. Adoeceu e foi morto. Veio a falecer. E foram chamar Jesus. E Jesus se demorou porque estava evangelizando, pregando, falando para as pessoas. Aí veio os chamados. Senhor, aquele que te ama está terrivelmente a ponto de morrer. Aí ele disse, essa doença não é para a morte, é para glorificar o Pai. Aí com 4 dias chegou Jesus lá. Poxa, Senhor, se as irmãs disse, se tu tivesses aqui, ele não haveria morrido. Mas ele falou para uma das irmãs, disse, aquele que ainda estiver morto viverá. Mas, Senhor, isso é na ressurreição? Não. Se creres, verás a glória. Tire a pedra. A pedra é a dúvida, é a incredulidade. E ali, Jesus falou, Lázaro, sai para fora. Por que ele saiu e ressuscitou? Porque ali estava o poder de Deus, o dono da vida e da morte, o próprio Filho de Deus, na autoridade do Pai, falou. E Lázaro ressuscitou, mas foi para quê, hein? Para glorificar o nome de alguém ou fazer, vamos dizer assim, propaganda? Não. Toda a vida que Jesus curava alguém, ele sempre dizia, a tua fé te salvou. E às vezes ele dizia, não fale para ninguém, fale só para sua família. Deus, na pessoa do seu filho, nunca buscou glória para si. E tem muitas pessoas que precisam aprender isso. Passe a glória para Deus, não para você mesmo, nem para nome de igreja. Para Deus.
E isso foi o que o Senhor Jesus, Senhor, para que todos saibam que Tu és Deus, para glorificar o Teu nome, eu falo isso. Então, é isso que muita gente precisa aprender. E quando você pede algo para Deus, que é para glorificar o nome dEle, fique certo. Mas cedo ou mais tarde, Deus está te dando a vitória, Deus está te ouvindo. E nós vamos falar algo aqui para que fique bem claro, para que você entenda a manifestação de Deus. O que é que nós temos que ser e fazer para que Deus se manifeste nas nossas orações? Vamos falar de duas coisas. Vamos falar da primeira. Hoje, na nova aliança, o altar é o nosso ser espiritual em viver uma vida de obediência para Deus. Está escrito que Deus se manifestaria agora dentro do homem, não fora, através de oferta que era oferecida ali, através de sacrificar boi, ovelha. Não, é dentro agora. É dentro, a adoração é dentro, o altar de Deus é dentro do seu espírito. Está escrito, João capítulo 4, versículo 23, os meus verdadeiros adoradores adorarão o Pai dentro, em espírito, em verdade. E Romanos capítulo 12, versículo 1, que diz que o sacrifício agradável, racional a Deus é a nossa vida. Aí Deus vem e se manifesta. Precisamos entender isso, que nós somos o altar de Deus para Deus manifestar o poder dele e ouvir as nossas orações. Vamos falar com Deus. Amado Pai Deus, nós, Senhor, com grande temor e tremor, temos falado Tua palavra. Abençoa, glorifica Teu nome e desperta, ilumina, meu Deus, Tuas palavras, Teus pensamentos, que está escrito na Tua palavra, para que muitos, Senhor, entendam e tenham confiança em Ti e glorifique tão somente o Teu nome. E tudo que venha a pedir, seja pela Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Ótimo sábado, Deus abençoe a todos, a toda a família, a todos os casais. Para a glória de Deus. Ótimo dia. Deus abençoe. Oreis por nós nas nossas orações. Precisamos também de auxílio espiritual pela intercessão da nossa vida, para que Deus continue fluindo conforme Ele queira, até o dia que Ele queira que estejamos aqui trazendo uma palavra bem coerente, com amor, com seriedade, com respeito, com temor a essa palavra dele, que é santa e que é justa e é fiel, e tudo tem o seu cumprimento ao tempo de Deus.